Existe uma frase do autor Josh Billings que diz assim: solidão, um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada. Acho que essa frase já é bem clara quanto à mensagem que ela quer passar. E de fato, estar sozinho é algo bom e muitas vezes necessário. E aqueles que aprendem a apreciar a solidão conseguem viver de forma mais saudável. E é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Quando tiramos um tempo para nós mesmos, quando nos retiramos do meio da multidão, do meio do caos cotidiano e nos recolhemos para refletir, para aproveitar a nossa própria companhia ou apenas ficarmos em silêncio, relaxando e descansando a nossa mente, ao fazermos isso, estamos aproveitando a solidão da forma certa. Porém, existe outro tipo de solidão, que não é aquela que conseguimos acessar de forma espontânea e sair dela na hora que bem entendemos. Existe a solidão involuntária, que é aquela que invade a nossa alma em momentos aleatórios, geralmente naqueles momentos em que deveríamos estar apenas aproveitando o momento. Você já se sentiu sozinho de repente, mesmo estando rodeado de amigos, num momento de alegria e descontração? Não existe forma de prever quando essa solidão vai nos atingir. Porém, existem formas de lidar melhor com ela, ao invés de deixar que ela te derrube toda vez que ela surgir. É necessário ter uma consciência de que, na prática, todo ser humano se sente sozinho, na maior parte do tempo. E isso se deve ao fato de que realmente somos sozinhos. Você e seu amigo podem comer a mesma fruta, repartida em 2 pedaços, porém você nunca vai sentir o que ele sente, e nem ele vai sentir o mesmo que você. Cada ser humano experimenta a vida de uma forma única e singular. E se isso acontece quando pensamos em coisas simples como sabores de frutas, imagina quando paramos para pensar em nossos sentimentos e emoções. Então, entendendo isso, você pode se desesperar pelo fato de que, mesmo que você explique, mesmo que você fale, que escreva, ou que faça de tudo para expressar o que você sente por dentro, você nunca vai conseguir fazer alguém experimentar na pele o que você sente. Ou você pode enxergar isso como sendo aquilo que te torna único, aquilo que faz você ser quem você é. A nossa individualidade e essa angústia de saber que ninguém pensa como você e ninguém sente o que você sente, também pode te motivar a conhecer mais as pessoas, a olhar nos olhos dos outros para tentar ter conversas reais, trocas de experiências reais e, com isso, criar conexões reais com as pessoas. Existe outra coisa que precisa ser feita para que você lide melhor com a solidão que invade a alma de vez em quando, que é a valorização da solidão voluntária. Você precisa aprender a apreciar a sua própria companhia. E isso não significa que você se considere melhor do que os outros, a ponto de não querer se socializar com mais ninguém, mas sim que você sabe o quão importante é esse ato de tirar um tempo para você mesmo, para se avaliar, para perceber aquilo que precisa de mudança, ou para simplesmente se alegrar por aquilo que você tem de melhor, aquilo do qual você sente orgulho de ter alcançado em seu interior. Não fique ignorando seus próprios pensamentos, pois esse é o primeiro passo para perder o contato consigo mesmo. Eu sei que tem algumas coisas que passam em nossa mente
que nos deixam ansiosos, que nos fazem ter angústia pelo passado e receio pelo futuro. Porém, evitar essas coisas é como se você jogasse uma sujeira que precisa ser limpa para debaixo do tapete. Isso não resolve o problema e apenas o acumula com outros problemas. Descanse a sua mente, desacelere um pouco, tire os fones de ouvido, pare de colocar vídeos atrás de vídeos para te distraírem e apenas se escute por alguns minutos. Vai ser algo difícil no começo, pois talvez você seja o tipo de pessoa que passou anos evitando escutar a própria voz. E agora, quando faz, se sente ansioso e angustiado, pois a nossa mente nem sempre diz aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E por que evitamos tanto aquilo que sabemos que precisa ser resolvido, superado e lidado? É melhor resolvermos isso agora do que deixarmos que isso se acumule e vire uma grande bola de neve. A solidão da alma pode ser devastadora, mas também pode ser reveladora. E por isso, ela não deve ser evitada, mas sim administrada. E para isso, você precisa fazer um exercício de se lembrar que você não está sozinho, mesmo que às vezes você se sinta assim. Está tudo bem se sentir assim, como eu disse. Muitas pessoas sentem isso. Porém, se isso estiver te assombrando muito, você pode se lembrar das pessoas que estão ao seu lado, mesmo que elas não sejam exatamente quem você gostaria que elas fossem. E mesmo que elas não sejam perfeitas, ainda assim, elas são as pessoas que fazem a sua vida mais feliz, mais leve e menos solitária. Mande uma mensagem para aquele amigo que você sente saudade, mas não toma a atitude de dizer isso. Diga a ele que você sente a falta dele, dela. Demonstre isso. Diga que ela faz falta na sua vida e que ela é importante para você. Acredite, ao fazer isso, você vai amenizar a solidão dessa pessoa. E por consequência, você ameniza a sua própria solidão. Tire um tempo para refletir e curtir sua própria companhia. Mas sempre se lembre de que existem pessoas que te amam e que gostam da sua companhia. E passar tempo com essas pessoas faz com que você recarregue as suas energias e se sinta motivado para continuar a sua caminhada. A vida é complexa e temos muitas questões pessoais, internas, porém a vida também é bela e só vale a pena se a compartilharmos uns com os outros. Algumas situações da vida nos machucam profundamente e nos despedaçam por inteiro, fazendo com que tenhamos que juntar os nossos pedaços novamente. E só quem já viveu isso sabe o quão difícil é passar por esse processo, pois muitas vezes nós nem sabemos por onde começar. Bom, eu não estou aqui para trazer uma solução mágica, até porque se eu tivesse essa solução, eu faria apenas um vídeo contando. E pronto, todos os nossos dilemas estariam resolvidos. Mas eu estou aqui mais um dia para te trazer uma reflexão. E eu espero que dia após dia você possa estar aqui também conosco nesse canal, aprendendo algo novo e buscando ter mais autoconsciência. Você já se sentiu perdido dentro de si mesmo? Como se você olhasse para o seu interior e simplesmente não conseguisse mais se reconhecer? Quando estamos nesse tipo de situação, nós procuramos nos isolar e não nos permitimos fazer algo divertido, não nos permitimos socializar e ficamos cada vez mais sozinhos. E quando se trata de juntar os pedaços de nós mesmos que foram quebrados, uma das primeiras atitudes que devemos ter
é a de nos conectarmos com aquilo que amamos e com aqueles que nos amam. Há quanto tempo você não faz algo de que você goste, sem ser para postar em redes sociais e sem ser para aprender alguma coisa? Eu digo fazer algo simplesmente por gostar de fazer. No mundo em que vivemos, estão nos ensinando a sermos produtivos o tempo inteiro, sem descanso. Por exemplo, se você vai tomar uma vitamina de frutas, você não pode mais simplesmente fazer isso por gostar do sabor. Você precisa pesquisar os benefícios das frutas que você vai colocar na sua vitamina, para que ela se torne algo que acrescente em sua vida. Sendo que aproveitar algo delicioso que te deixa bem, que agrada ao seu paladar, já é algo que acrescenta indiretamente em sua vida. Outro exemplo, quando você pensa em andar de bicicleta pela sua cidade, pelo simples fato de gostar de colocar seus fones de ouvido e ir pedalando enquanto o vento sopra em seu rosto. Mas querem que você, ao fazer isso, coloque em seu celular um aplicativo que marque quantos minutos você andou e que mostre quantas calorias você queimou. Sendo que andar de bicicleta, simplesmente por gostar, mesmo que isso faça bem para a sua saúde, de fato, ainda que não fizesse diferença na sua saúde, ainda assim te faria bem, simplesmente por você gostar disso. Se você está tentando juntar os seus pedaços, comece a fazer as coisas boas que você costumava fazer antes, aquelas coisas que te deixam feliz. Seja ler um bom livro, lembrando que não precisa ser um livro que te ensine algo diretamente, ou ler um livro porque vai cair uma prova na semana que vem, ou assistir a um filme que também não precisa ser um filme que te ensine uma lição de vida valiosa. Outra coisa que nos ajuda a juntarmos os nossos pedaços é nos conectarmos com as pessoas da nossa vida. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que pessoas são muito difíceis. Tudo às vezes vira motivo de discussão, de desentendimento e discórdia. E por isso, para conviver com as pessoas, precisamos desenvolver a paciência e precisamos a colocar em prática todos os dias. Mas mesmo sabendo de todas as dificuldades que estão presentes nos relacionamentos, a verdade é que sabemos que precisamos das pessoas. Não pelo que elas podem nos oferecer ou nos proporcionar, mas apenas por elas serem quem são. Você deve ter aquele amigo que só de ouvir a risada dele você já começa a rir também. E juntos vocês compartilham ótimos momentos de alegria. Você deve ter aquele amigo que sempre te dá os melhores conselhos, e mesmo que ele não seja o tipo de pessoa que está disponível para você 24 horas por dia, ele definitivamente marca presença quando está com você. Essas pessoas que passaram aí pela sua cabeça enquanto você ouvia isso, saiba que mesmo com todas as diferenças que existem entre você e elas, e até mesmo com todos os desentendimentos que possam existir, essas pessoas fazem parte da sua vida e elas fazem falta para você, da mesma forma que com certeza você também faz falta na vida delas. Nós somos um mosaico de todas as pessoas que já passaram por nossa vida e cada uma delas tem a sua importância e fazem parte desse nosso processo de reconstrução de nós mesmos. E por fim, para você conseguir ser capaz de juntar todos os seus pedaços e recomeçar a viver, é necessário você saber que algumas coisas não precisam ser juntadas por você. Existem hábitos que não precisam mais fazer parte de quem você é. Existem certos tipos de conteúdos que você não precisa mais consumir, lugares que você não precisa mais frequentar. Da mesma forma que existem pessoas que são especiais e que fazem parte do seu processo de reconstrução, tem também aquelas pessoas que já não te fazem bem mais e que você, ao mantê-las em sua vida,
alimenta uma relação tóxica. Saber o momento em que um ciclo precisa ser finalizado é muito importante, se queremos ter uma vida serena e tranquila, pois prolongar uma relação que não está funcionando apenas prejudica a você e a outra pessoa. Não é que você tenha que maltratar essa pessoa da qual você precisa se afastar, ou sair falando mal dela para as outras pessoas. Mas você pode simplesmente se afastar, em silêncio, desejando o melhor para ela, mas também fazendo aquilo que você sabe que vai ser bom para você. Tenha maturidade para saber quando um ciclo precisa se encerrar, ou até mesmo para perceber que um ciclo já se encerrou. Você vai conseguir juntar todos os pedaços e vai se encontrar novamente. Mas não se esqueça, faça tudo no seu tempo, um passo de cada vez, e respirando fundo a cada novo passo. Você está no seu processo de crescimento e você está no caminho certo. Acredite nisso e continue a caminhar e a juntar os seus pedaços ao longo desse processo. A vida e as suas estações. Os vários altos e baixos da vida podem nos deixar bem desnorteados às vezes, não é mesmo? Pois mal terminamos de celebrar algo de bom que aconteceu em nossa vida, quando de repente já vem uma situação difícil e com ela nós temos que remontar todos os pedaços do nosso coração novamente e precisamos recomeçar a viver. Às vezes é difícil enxergar beleza em todos os momentos da vida e geralmente só conseguimos apreciar os bons momentos, quando na verdade, se abrirmos o nosso coração, vamos ver que até nos momentos que só parecem ser difíceis, ainda existe beleza e ainda existe algo de bom para ser aprendido e vivido. Se enxergarmos os altos e baixos da vida como as estações, perceberemos que cada momento, seja ele bom ou ruim, faz parte de um ciclo de renovação, mudança e crescimento. A vida é como uma viagem pelas estações do ano, onde enfrentamos diferentes climas, desafios e emoções. Às vezes, estamos na primavera, onde tudo ao nosso redor floresce e ganha vida. As árvores desabrocham, as cores são vivas e há uma sensação de renovação no ar. É a época da esperança, onde novos começos são possíveis. Mas nem sempre estamos na primavera. Às vezes, a vida nos leva para o inverno, onde tudo parece estar congelado e sem vida. Os dias são escuros, o ar é frio e a neve cobre tudo. É a época da desolação, onde a escuridão parece dominar. Mas mesmo no inverno, a vida não desaparece completamente. Sob a neve e o gelo, as sementes estão esperando para brotar quando chegar a hora certa. E tudo aquilo que plantamos espera ansiosamente para nascer e nos dar a nossa tão esperada colheita. No verão, a vida é um convite para celebrar a alegria de estar vivo. Os dias são quentes e brilhantes e as noites são longas e animadas. As pessoas sorriem mais facilmente e os corações se abrem para o amor e a gratidão. É a época do amor, da diversão e do compartilhamento. Mas o verão também tem um lado sombrio. À medida que o calor aumenta, também aumenta a pressão para manter a alegria. Às vezes, é difícil lidar com a expectativa de felicidade constante. O verão pode nos deixar exaustos e a alegria pode parecer uma tarefa impossível. Veja só, em uma época onde o sol brilha e ilumina o nosso rosto constantemente,
Aquilo que era para ser algo bom pode se tornar algo incômodo e nos levar a procurar pela sombra. Ou seja, aquilo que nos causou dor durante uma estação como o inverno, por exemplo, no verão pode ser um indicativo de alívio e descanso. No outono, a vida se despe de suas folhas e se prepara para o inverno. As cores são profundas e quentes e o vento frio sopra as folhas dos galhos das árvores. É a época da reflexão, do recolhimento e da transformação. O outono é uma época de transição. À medida que as folhas caem, também podemos deixar ir o que não nos serve mais. É a hora de descobrir o que é essencial e cultivar aquilo que é importante. No outono, podemos aprender a encontrar a beleza na imperfeição e a encontrar a alegria no processo de mudança. E a vida é assim, uma jornada por todas as estações, e cada uma traz sua própria lição. Quando estamos na primavera, devemos lembrar de semear para o futuro. No verão, devemos aproveitar o momento presente e compartilhar a alegria da vida. No outono, devemos refletir sobre o que é essencial e deixar ir o que não serve mais. E no inverno, quando tudo parece congelado e sem vida, devemos lembrar que mesmo sob a neve e o gelo, as sementes estão ali, esperando para florescer novamente. Em todas as estações podemos encontrar beleza e significado, mesmo nas situações mais difíceis. É como se cada estação da vida fosse um ciclo, um processo que tem o seu próprio tempo e propósito. E assim como a natureza segue seu curso, também podemos confiar que a vida nos levará ao lugar onde precisamos estar. No entanto, nem sempre é fácil aceitar as mudanças que a vida nos traz. Às vezes, podemos sentir medo, incerteza ou tristeza. É normal ter esses sentimentos, mas também precisamos lembrar que as mudanças são inevitáveis e podem nos levar a lugares maravilhosos que nunca teríamos imaginado antes. Assim como a escritora Clarice Lispector escreveu, abre aspas, é preciso se arriscar, tentar e errar, pois é melhor ter vivido e se arrependido do que não ter vivido nada. Fecha aspas. Precisamos aceitar as estações da vida como elas são e abraçar as oportunidades que elas nos oferecem. O psiquiatra Augusto Cury, por sua vez, nos lembra que a felicidade é uma construção diária e que precisamos trabalhar em nossa mente e em nossas emoções para alcançar uma vida plena e significativa. Cada estação da vida pode nos oferecer a oportunidade de crescer e aprender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Por isso, abrace todas as estações da vida com gratidão e curiosidade. Assim como a natureza segue seu curso, nós também podemos seguir nosso próprio caminho, enfrentando os desafios e celebrando as alegrias que a vida nos traz. E assim como as estações mudam, nós também podemos mudar, evoluir e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Que possamos então aproveitar cada estação da vida com coragem, amor e esperança, sabendo que a vida é uma jornada cheia de surpresas e maravilhas. Que possamos seguir adiante, enfrentando os desafios e celebrando os bons momentos. E lembrando sempre que, como as estações, a vida é um ciclo de mudança e renovação, cheio de oportunidades para crescer e aprender. Um convite a uma vida mais simples.
Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Essa é uma frase do grande poeta Fernando Pessoa. Todas as vezes em que nós nos encontramos com pessoas que estiveram presentes na nossa vida lá no passado, sejam aqueles parentes distantes que a gente costumava visitar nas férias, seja com alguma professora ou professor que tenha dado aula para nós, ou com nossos amigos antigos da rua onde nós crescemos, logo começam a surgir muitas memórias na nossa mente. E nós vamos compartilhando essas memórias com essas pessoas. É engraçado lembrar dessa época, pois por mais que existissem dificuldades e problemas, a única coisa que conseguimos focar é nas partes boas, nos bons momentos, nas boas sensações que a gente costumava sentir. E todas essas conversas e momentos de recordação do passado sempre terminam com a seguinte conclusão, que é a de pensar: as coisas eram melhores, as coisas eram mais fáceis no passado. E esse tipo de conclusão nos deixa entristecidos quando olhamos para a nossa vida no estado que ela se encontra agora. Você não sente isso também? Que tudo está mais difícil? E que a simplicidade parece ter sido extinta? Para onde foram aquelas tardes de boa conversa, com um café coado na hora, que duravam tanto tempo, que quando menos percebíamos já era noite? O que houve com aquele barulho estético e eufórico das crianças brincando na rua, com as mais diversas brincadeiras? O que houve com aquelas festas de aniversário, que nem tinham tantas coisas, geralmente tinha um bolo e um jantar era servido, mas no fim todos estavam muito alimentados e felizes, pois a comunhão valia mais do que qualquer coisa? Para onde foi a simplicidade da vida? E a verdade é que a simplicidade da vida não foi para lugar nenhum. E sim, nós é que fomos longe demais. Começamos a ir na direção oposta de tudo aquilo que nos causa alegria, paz e aconchego. E começamos a nos aproximar daquilo que nos causa diversão, daquilo que alimenta o nosso ego e o nosso desejo de consumo. Trocamos boas conversas por likes em nossas publicações nas redes sociais. Trocamos o nosso tempo de qualidade com as pessoas que amamos por horas e mais horas de vídeos. E trocamos experiências com nossos amigos por bens materiais. Queremos ter cada vez mais visibilidade, mais entretenimento, mais autodesenvolvimento e mais dinheiro. E veja bem, nenhuma dessas coisas é ruim por si só. O problema é que estamos vivendo uma vida que está focada somente nisso. Todos os dias, a simplicidade nos faz um convite e nos chama para vivermos uma vida mais pacífica, com mais atenção aos pequenos detalhes que fazem a diferença e com menos ansiedade. Pois se tem uma coisa que essa vida nada simples e totalmente corrida que nós temos vivido produz em nós, é a ansiedade. Não conseguimos mais prestar atenção em nenhuma conversa que não seja através da tela do nosso celular. E na verdade existem pessoas que não estão conseguindo assistir nem mesmo a um filme que tenha um pouco mais do que 1h30 de duração. Pois quando se passam 20 minutos de filme, a pessoa logo pega em seu celular e começa a se distrair. A simplicidade da vida continua ao nosso redor, continua presente no nosso cotidiano e nós a temos ignorado constantemente. Buscamos a paz que costumávamos ter em diversas coisas, menos naquelas que costumavam fazer parte da nossa vida. Então, se você está buscando por uma vida mais simples, existem algumas atitudes que você precisa ter. A primeira delas é entender que nem tudo que faz parte do seu passado
é necessariamente melhor do que aquilo que faz parte da sua vida no momento. Existe algo chamado memória afetiva, que é quando nutrimos um carinho muito grande por coisas do nosso passado e podemos jurar que elas são muito melhores do que tudo o que existe hoje em dia. Só que muitas vezes isso se prova como sendo uma mentira. E um bom exemplo disso acontece quando nós reassistimos a um filme antigo, que na nossa mente era um filme genial, incrível e perfeito. Quando a gente revê hoje em dia, mesmo conseguindo gostar do filme e sentir carinho por ele, nós logo percebemos que o filme não é tão perfeito quanto a gente pensava que ele era. E isso faz com que deixemos de gostar desse filme? Claro que não, mas nos deixa cientes de que todo esse apreço e admiração que temos por ele está mais ligado a uma memória afetiva do que a qualidade do filme em si. A mesma coisa acontece quando o assunto é simplicidade. Pode ter certeza que a sensação que você sente ao olhar para os mais jovens e pensar o quão animado e divertido eram as coisas em sua época, será a mesma sensação que esses jovens irão sentir quando estiverem mais velhos e olharem para pessoas mais novas. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que, para voltarmos a ter uma vida mais simples, precisamos entender que algumas coisas mudaram e irão continuar mudando. Então, como podemos recuperar a simplicidade da vida? E a resposta é entender que a simplicidade não se encontra fora, mas sim no interior. Para ter uma vida simples e descomplicada, comece pelo lado de dentro. Faça um esforço para começar a valorizar pequenas coisas, como o cheiro do café passado na hora, que toma conta do seu olfato logo pela manhã. Valorize a presença das pessoas que estão do seu lado todos os dias, pois infelizmente costumamos tratar de qualquer jeito aquelas pessoas com quem convivemos diariamente. Comece a olhar as pessoas para além dos rótulos delas, para além da profissão que elas exercem ou da condição financeira que elas têm. Busque olhar nos olhos de cada ser humano que cruzar o seu caminho, pois cada um deles tem um universo inteiro dentro de si. Cada um tem as suas dores, as suas alegrias, suas derrotas e conquistas. A simplicidade nos faz um convite diário e já é hora de atender a esse convite e começar a viver uma vida mais simples, não lutando contra tudo que mudou em nossa vida e ao nosso redor, mas sim fazendo um esforço diário para mantermos a nossa essência interior. Viva com menos ansiedade e tenha mais paz. Em nosso dia a dia, com todas as tarefas, horários, compromissos e pendências que temos, é quase impossível imaginarmos uma vida que seja diferente dessa que levamos. Algumas pessoas até afirmam que gostam desse estilo de vida e que preferem esse ritmo mais acelerado e caótico. Porém, essas mesmas pessoas vivem reclamando de estarem cansadas o tempo todo, de estarem sem motivação e sem foco. A ansiedade, para muitas pessoas, tem sido considerada como um estilo de vida, ou como uma consequência de ter uma vida mais corrida. Porém, ela tem tirado das pessoas uma das coisas mais difíceis de se manter, que é a paz. Tem dias em que a nossa ansiedade chega em um nível tão absurdo que tudo o que precisamos é de alguém que chegue até nós e diga: calma, respira, vai ficar tudo bem. Esse é apenas um momento ruim, é apenas um dia ruim, mas não é uma vida ruim. Só que, infelizmente, nós nem sempre podemos contar com esse tipo de acolhimento.
E muitas vezes o que acontece é o completo oposto. E quem está do nosso lado, ao invés de nos acalmar e nos fazer sentir acolhidos, nos deixa ainda mais ansiosos. E se não fosse o bastante, eu e você também conseguimos nos deixar ainda mais ansiosos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu comecei a pensar em uma preocupação simples, como, por exemplo, o fato de eu precisar responder uma determinada pessoa com um e-mail. E quando eu me dei conta, eu estava pensando no futuro, em coisas que podem estar distantes, como, por exemplo, o dia em que eu não estiver mais aqui na Terra. A nossa mente trabalha com associação e ela consegue fazer links e consegue criar paralelos entre coisas que nem estão interligadas. E isso vai criando em nós uma ansiedade imensa, pois já não conseguimos mais separar as preocupações umas das outras e enxergamos tudo como uma coisa só. Mas saiba de uma coisa, eu acredito que se nós temos a capacidade de causar em nós mesmos tamanha ansiedade, nós também temos dentro de nós a capacidade de nos tranquilizar. Tem momentos em que não conseguimos parar de pensar de jeito nenhum. Então, o que podemos fazer nesses momentos é tentar mudar os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Eu não estou dizendo que é tão simples assim e que podemos trocar o que se passa na nossa mente num simples passe de mágica, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que podemos respirar fundo e, de uma maneira lógica e consciente, podemos parar o turbilhão de informações que circula em nossa mente, de maneira ilógica e inconsciente. Vasculhe a sua mente e comece a confrontar alguns pensamentos. Isso é mesmo verdadeiro ou é apenas uma hipótese muito absurda que a minha mente está criando para me deixar com medo? E esse tal problema realmente afeta a minha vida? Ou eu estou me projetando na situação complicada de outra pessoa? É necessário fazermos esse exercício de nos distanciar do vendaval de pensamentos que correm por nossa mente e os enxergarmos de fora, de maneira racional e lógica. Claro que isso é um exercício diário e exige muita persistência, paciência e autoacolhimento. Pois a primeira atitude que temos quando nos encontramos em um momento de ansiedade é nos culpar e nos considerarmos fracos e insuficientes. É necessário que tentemos nos acalmar e praticar o distanciamento da chuva de informações em nossa mente. Mas também, caso nós não consigamos fazer isso, devemos respirar fundo e fazer um esforço para nos lembrar que está tudo bem que nós não consigamos fazer, que está tudo bem em não estarmos bem e que nós não somos os únicos que se sentem assim, por mais solitários que nós possamos nos sentir quando estamos sofrendo com ansiedade. Para viver com mais paz, comece a pensar na tranquilidade não como algo que você pode mensurar, como algo que você pode acumular, pois esse tipo de pensamento faz com que qualquer momento estressante e difícil que passemos nos faça perder toda essa paz que nós, abre aspas, somamos ou juntamos. A paz não é algo físico e ela não se acumula de forma literal. A paz é algo que construímos dentro de nós a cada dia, a cada momento, dando um passo de cada vez, superando um desafio de cada vez. Quando enxergamos a paz como algo quantitativo, ao nos depararmos com uma situação estressante, nós acreditamos que perdemos toda a nossa paz e que a partir dali vamos ter que nos esforçar novamente para juntarmos o suficiente de paz em nosso interior. Entenda isso.
A paz é algo transitório, algo que tem fases, é um estilo de vida. E assim como a vida, ela tem altos e baixos. E quando você tem momentos de instabilidade, não significa que você se perdeu por completo, mas significa apenas que você cometeu um erro. Você é humano e por isso todos os dias você vai cometer vários erros. Se você quer ser perfeito para ter paz em sua vida, você nunca terá. Mas se você entender que está em um processo diário de crescimento e evolução, você conseguirá nutrir uma mentalidade pacífica e calma, cada dia mais. Respire fundo, se encha de motivação e comece a dar passos em direção a uma vida mais pacífica. A habilidade de manter a calma diante de uma situação estressante é considerada por muitos praticamente como um superpoder, pois é o tipo de coisa que nós gostaríamos de ter, mas que simplesmente parece ser impossível para nós. Mas hoje eu vou te dar 3 dicas valiosas e simples sobre como você pode começar a praticar uma mentalidade mais pacífica e deixar que isso reflita em todas as áreas da sua vida. Você pode viver uma vida mais calma. Você é capaz de iniciar uma nova fase em sua vida. E eu não estou dizendo isso apenas para fazer você se sentir melhor. Eu estou apenas te lembrando que, se em você existe uma vontade imensa de alcançar essa mudança, essa mentalidade mais pacífica e esse estilo de vida mais sereno, acredite, também existe a força necessária para você conseguir viver isso. A primeira coisa que você precisa saber antes de começar a encarar a sua impulsividade é que você não é o único que enfrenta esse tipo de problema. Quando nós entendemos isso, tiramos a ideia de que somos algum tipo de monstro furioso e entendemos que apenas somos humanos. E o fato de termos que melhorar realmente no quesito paciência não faz de nós pessoas horríveis. Entenda isso. A falta de paciência é apenas algo que você precisa melhorar. E assim como acontece com qualquer outra habilidade, você não nasce sabendo ser paciente. Temos a mania de acreditar que a paciência é algo que nasce com algumas pessoas e com outras não. E simplesmente alimentamos essa ideia dia após dia, tanto para justificarmos a nossa falta de paciência, quanto para nos confortar do fato de que não conseguimos desenvolver uma mentalidade mais tranquila e um comportamento menos impulsivo e raivoso. Dito isso, a primeira dica que eu tenho para você é: enxergue a paciência como uma habilidade a ser desenvolvida. Ao fazer isso, você elimina essa ideia mentirosa de que você nunca será capaz de se tornar uma pessoa mais paciente, sendo que o que aconteceu com você foi exatamente o oposto. Pois se você não nasceu sabendo ser paciente, obviamente você também não nasceu sabendo ser impaciente. Na verdade, você foi se tornando assim aos poucos, devido a várias situações da sua vida. Você pode sim se tornar alguém mais paciente com o tempo, e para isso você vai precisar dessa segunda dica, que é a seguinte: não se esforce para encontrar o culpado pela sua raiva. Apenas lide com ela e tente se expressar da melhor forma. Um dos maiores fatores que contribuem para que fiquemos estressados e impacientes é a certeza de que alguém está causando isso em nós. Pois isso cria dentro de nós a sensação de que estamos sendo injustiçados.
E não tem nada mais forte do que esse sentimento de injustiça sendo cometida conosco, para nos deixar completamente enfurecidos. Por isso, se você quer ir diretamente na raiz do problema da falta de paciência, você precisa parar de tentar achar um culpado para a sua falta de paciência, imediatamente. Todos os dias vão surgir situações conflituosas que vão te deixar desestabilizado. Todos os dias surgirá alguém que vai te chatear e fazer você perder a paciência. E todos os dias algo vai fugir ao seu controle e vai te pegar desprevenido, causando estresse e ansiedade. Ou seja, se você ficar procurando um culpado, você nunca vai tratar o verdadeiro problema, que é a sua falta de paciência. Pois não podemos controlar as situações que vão acontecer em nossa vida, mas podemos melhorar cada dia mais a nossa maneira de reagir a elas. O que me leva à terceira e última dica dessa reflexão, que é: não crie expectativas irreais para não precisar lidar com um estresse real. Um dos maiores causadores do nosso estresse é a expectativa que criamos em cima das coisas. Seja a resposta que esperamos obter de alguém durante uma conversa, mas que acaba sendo uma expectativa quebrada, já que recebemos uma resposta totalmente contrária daquela que gostaríamos de receber. Seja algo que havíamos planejado até nos mínimos detalhes, mas que na hora de acontecer, tudo ocorreu totalmente diferente do que nós havíamos pensado. Todos esses tipos de situações podem fugir do nosso controle e quebrar as nossas expectativas. Então, o mais correto a se fazer seria não criarmos tantas expectativas sobre tudo o tempo todo e deixarmos a nossa mente mais flexível para todas as possibilidades que podem acontecer no nosso dia. Quanto menos expectativas você tiver na sua mente, mais espaço você terá para lidar com todos os imprevistos que surgirem. E ainda você conseguirá pensar com mais calma antes de agir e antes de falar, pois você não tinha grandes expectativas sobre aquela determinada situação. Então você consegue analisá-la de fora, com uma certa distância, e consegue agir de forma mais racional. Você também não pode ir para um outro extremo, que é ser pessimista em relação a tudo que vai acontecer. Sabe aquelas pessoas que têm um lema de vida que é assim: eu sempre espero o pior, porque assim eu não me frustro com os resultados ou com aquilo que eu estava esperando. Não seja uma pessoa que sempre acha que as coisas ruins ou as coisas péssimas vão acontecer com você. Aproveite a sua vida, relaxe, aproveite o momento, esteja conectado com as pessoas à sua volta, mas busque o equilíbrio. Essas foram as 3 dicas para você que quer ser mais tranquilo. E entenda isso, não significa que essas dicas vão te tornar uma pessoa mais calma de uma forma instantânea. Obviamente não. Porém, elas são um início, são como um primeiro passo que você precisa dar em direção a essa nova mentalidade mais pacífica. Não se diminua. Você já se sentiu inferior, seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, em um grupo de amigos ou até mesmo em um relacionamento amoroso? Esse sentimento tem paralisado muitas pessoas e as impedido de viver e explorar o seu potencial máximo. Por isso, hoje eu quero te dar algumas dicas de como você pode superar esse sentimento de inferioridade. Você já se olhou no espelho e quis mudar tudo que você estava vendo? E eu não estou falando de aparência, mas da parte interior.
Isso porque nós nos enxergamos de uma forma que ninguém nos vê. Nos vemos através dos erros cometidos no passado, seja os grandes erros até os mínimos, como aquela vez em que erramos o nome de alguém importante por acidente, por exemplo. Nos vemos por situações dolorosas, constrangedoras e conflitantes, que fazem com que pensemos que estamos resumidos a elas, sendo que, como eu falei, ninguém nos vê da forma como nós nos enxergamos, pois temos a tendência de sermos os nossos piores críticos, por conhecermos tudo a nosso respeito, as partes boas e as partes ruins. Quando nos diminuímos, fazemos isso porque nos comparamos a outras pessoas e presumimos que elas não têm partes ruins, que elas não têm coisas para melhorarem, sendo que, na realidade, você só não enxerga o que há de errado com elas. Mas acredite, elas sabem e se cobram tanto quanto você se cobra. Acreditamos que algumas pessoas são melhores do que as outras e, consequentemente, acreditamos que algumas pessoas são melhores do que nós, sendo que, independente da situação financeira, do grau de escolaridade ou do cargo e posição dessa pessoa na sociedade, ninguém é melhor do que ninguém. Não se sinta inferior por saber que existem partes ruins em você, que existem coisas a serem melhoradas. Pelo contrário, se sinta feliz, pois você se conhece bem e sabe os seus pontos positivos e negativos. Quando você se conhece bem, você pode aproveitar melhor as suas qualidades e usufruí-las em seu potencial máximo. E ainda pode buscar uma melhoria em seus defeitos. Não se diminua, pois ninguém está acima de você e nem abaixo. Todos estamos lado a lado, tentando acertar e tentando sermos melhores a cada novo dia. Encerrando alguns ciclos. Você já se encontrou em uma situação onde você se sente como se estivesse forçando a barra para que alguma coisa dê certo? Algumas coisas são óbvias, mas às vezes precisamos de alguém que esteja de fora daquela situação para falar conosco e nos mostrar algo que nós já até sabemos, mas que não temos a coragem de admitir. Por exemplo, quando alguns ciclos evidentemente já se encerraram ou já deveriam ter se encerrado, mas nós continuamos a insistir com eles. Seja por uma dependência emocional, por uma dependência financeira, ou até mesmo porque uma determinada relação te proporciona algum status. Todos nós um dia já insistimos em algo que já deveríamos ter encerrado. Alguns ciclos são levados adiante por pura teimosia nossa. E é preciso reconhecermos quando algo não serve mais para a nossa vida. A maturidade serve tanto para começar novos relacionamentos e para consertar algumas situações que surgirem ao longo deles, como também serve para finalizar algumas coisas que já não fazem nenhum sentido mais. Reflita nesse momento sobre ciclos que precisam ser encerrados. Quem sabe são algumas amizades, quem sabe são algumas atitudes que você tem tido, talvez um namoro tóxico, ou até mesmo alguns hábitos que você tem no seu dia a dia. Existem coisas que precisam parar na sua vida, ciclos que precisam de um fim. E para isso você vai precisar ser firme, pois é necessário força e coragem para tomarmos certas atitudes. Algumas decisões
custam muito caro, mas não tomá-las pode nos custar tudo, pois ao insistir em determinadas coisas, você tem destruído sua saúde mental a cada dia que passa. Não tenha medo de finalizar alguns capítulos da sua vida, pois esse é o único jeito de criar novos capítulos. Você não precisa insistir em situações que te machucam, pois já existem muitas coisas inevitáveis nessa vida que podem e vão nos machucar, como a perda de alguém que amamos, uma enfermidade repentina e tantas outras coisas. Existem muitas coisas nesse mundo que podem te ferir. Então, não seja você mesmo mais uma delas. Em busca de uma vida saudável. Todos nós buscamos por uma vida mais saudável. Queremos que a nossa vida seja mais saudável, mas a correria do dia a dia nos leva cada dia mais a buscar saídas rápidas e muitas vezes erradas. E com isso, levar uma vida saudável tem se tornado um dos maiores desafios da modernidade. E as doenças recorrentes de uma falta de rotina equilibrada se tornam cada vez mais frequentes. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas práticas que podem tornar a sua vida mais saudável. Passos para uma vida saudável. Primeira coisa, durma bem. Assim como se alimentar e praticar exercícios são essenciais para uma vida saudável, dormir não é diferente. O sono é o momento de repouso do organismo. É o momento em que o cérebro se livra de resíduos para poder revigorar as suas energias. Procure ter de 6 a 8 horas de sono para que, ao acordar, você esteja descansado e pronto para encarar mais um dia. A segunda coisa, beba água. Aproximadamente 2/3 do nosso corpo são compostos por água. A água transporta os nutrientes, o oxigênio e auxilia na produção de energia. Consumir água faz uma enorme diferença no nosso organismo, principalmente para as pessoas que abusam do sódio na alimentação. O ideal é que o consumo médio de cada pessoa fique entre 1,5 a 2 litros de água por dia. Terceira dica, pratique exercícios físicos. A atividade física regular não somente ajuda a manter o nosso corpo saudável e esteticamente bonito, mas ela é fundamental na prevenção de várias doenças. Não adianta ter uma alimentação correta se o corpo permanece parado. Existem diversos tipos de exercícios físicos. Tem muitas opções em relação a isso. É só você escolher aquele que mais te agrada. Quarta dica: dedique tempo para fazer aquilo que você gosta. Fazer amigos, sair, rir, praticar um esporte com o qual você se identifica, ir ao cinema, ter uma vida social, tudo isso libera a ocitocina, que é um hormônio que alivia o estresse, que regula o humor, diminui a ansiedade e contribui para uma maior qualidade de vida. A quinta dica é a seguinte: tenha uma dieta equilibrada. Grande parte dos nossos problemas de saúde estão diretamente ligados à nossa má alimentação. Para que você viva mais e com qualidade, é fundamental que você tenha uma alimentação equilibrada. E ainda que você não possa, nesse momento, se consultar com uma nutricionista, você pode tomar algumas decisões que já vão fazer toda a diferença. Por exemplo, evite muitos produtos industrializados, frituras, beba bastante líquido, como eu já falei, dê sempre preferência a alimentos frescos, a pratos mais coloridos. Eles são fundamentais para repor as vitaminas que nós perdemos e das quais nós necessitamos. A sexta coisa, faça exames periódicos. A saúde é consequência das nossas escolhas.
e dos nossos hábitos de vida. Por isso, o acompanhamento preventivo da saúde é a melhor opção para quem busca uma vida de qualidade, para quem quer ter um envelhecimento qualitativo e uma longevidade sadia. A 7ª dica é a seguinte: mantenha o peso. Aproximadamente 1/3 da população está acima do peso. Isso faz com que essas pessoas sejam inseridas em um grupo de alto risco. Quando a pessoa está com o peso ideal, isso reduz o risco de problemas sérios de saúde, isso aumenta a sua autoestima e melhora o seu estado emocional. E a 8ª dica é a seguinte: na medida do possível, trabalhe com aquilo que você gosta. A possibilidade de unir o prazer de fazer o que gosta ao trabalho diário pode proporcionar muita felicidade e muito dinheiro. O dinheiro será somente uma consequência de um trabalho bem feito. Trabalhar com satisfação nos proporciona alegria, qualidade de vida e longevidade. Essas foram as minhas dicas para um estilo de vida saudável. E você, tem alguma dica? Tem alguma coisa que você passou a fazer, que você percebeu que foi importante para a sua vida? Escreva aqui nos comentários. A pessoa certa não existe. Todos nós queremos encontrar alguém que parece ter nascido para nós. Alguém que parece ter sido criado somente para nos fazer felizes. E fomos ensinados desde muito cedo a buscar por isso. Não é difícil entendermos por que existem tantas pessoas frustradas quando, obviamente, não encontram a sua alma gêmea. Você acredita em alma gêmea? Você acha que existe alguém em algum lugar feito especialmente para você? Pense um pouco sobre isso. Não é algo fantasioso demais? Existem pessoas que afirmam que existe sim alma gêmea. Algumas dessas pessoas dizem acreditar na Bíblia, por exemplo, sendo que na Bíblia não tem nada escrito a respeito disso. Somos ensinados assim e acreditamos nisso de uma forma tão intensa que passamos muito tempo da nossa vida procurando por uma alma gêmea. O que acontece quando você vive procurando por uma princesa de contos de fadas ou por um príncipe encantado é que você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém real, alguém interessante e que pode estar muito próximo ou próxima de você. Esperar pela pessoa perfeita para se relacionar é o mesmo que esperar se tornar o melhor cozinheiro do mundo para poder abrir um restaurante, sendo que o processo de abrir um restaurante te ensinaria muito e faria de você um grande cozinheiro. Você pode estar perdendo a oportunidade de ver e participar do processo de crescimento de alguém, por já querer encontrar alguém que esteja 100% pronto, sendo que essa pessoa não existe, pois todos nós estamos em um progresso constante. Querer encontrar alguém perfeito, que seja exatamente tudo aquilo que você espera, é ilusório, pois as pessoas são diferentes, e é nas diferenças que aprendemos uns com os outros a sermos melhores cada dia mais. A pessoa certa não existe, mas existem pessoas dispostas a aprenderem com seus próprios erros, a superarem suas limitações e a aprenderem a amar o outro cada vez mais. Você não precisa de alguém perfeito. Você precisa de alguém disposto. E você precisa também estar disposto para encontrar esse alguém. Você gostaria de ser uma pessoa mais calma, mais serena, mais tranquila, que não fere os outros com suas palavras
e que consegue pensar duas vezes antes de falar? Saiba que existe sim um jeito de você controlar a sua raiva. E hoje eu vou te dar dicas sobre como ser uma pessoa mais calma e mais controlada. Agir de forma impulsiva é uma coisa que nos atrapalha muito. Pois quem fere os outros com suas palavras na hora da raiva, muitas vezes sai até mais ferido do que quem ouviu essas palavras. Dói demais olhar nos olhos de quem amamos, seja o nosso cônjuge, nossos filhos, algum parente ou amigo, e ver que aquela pessoa foi ferida por algo que nós dissemos na hora da raiva. Ao longo do dia, vamos acumulando uma série de estresses, seja por pequenas coisas que fogem do nosso controle e até mesmo por grandes coisas que tiram a nossa paz. E aí nós vamos juntando essas coisas na nossa mente e quando alguém faz algo, às vezes algo mínimo, que nos desagrada, nós despejamos toda essa bagagem de raiva em cima dela, sendo que aquela pessoa não tem necessariamente a ver com o motivo da nossa raiva. Não existe problema nenhum em agir com raiva de vez em quando, 1, 2, 3 vezes. Enfim, não tem problema se falamos sem pensar de vez em quando, contando que possamos pedir perdão depois para aquela pessoa que foi magoada. Mas existe um grande problema se a raiva se tornar um padrão de comportamento na nossa vida. Ela fazer parte do nosso estilo de vida, pois não podemos agir dessa forma irresponsável, machucando a todos que dizemos amar, por estarmos com estresse acumulado em nossa mente. Entenda, ser gentil e paciente com quem amamos não é algo fantasioso, impossível de ser alcançado, uma coisa melosa que nós só vemos em filmes. Agir de forma amorosa com as pessoas que estão à nossa volta é nada mais, nada menos do que uma questão de responsabilidade afetiva e emocional. Quando alguém está na nossa vida, quando alguém faz parte da nossa vida, precisamos entender que nossas palavras têm um peso e uma grande importância para essa pessoa. Assim como as palavras dela também têm uma importância enorme para nós. Para começar a ser uma pessoa menos raivosa, faça um exercício de empatia. Ou seja, antes de falar, antes de agir, antes de descarregar a sua frustração em alguém, se coloque no lugar daquela pessoa e a trate como você gostaria de ser tratado. E comece a pensar também em outras formas de lidar com a sua raiva, se ela estiver na sua vida de uma forma excessiva. Talvez seja necessário uma terapia, talvez seja necessário ter mais momentos de lazer. Tudo isso vai fazer com que você deixe de descarregar a sua frustração nas outras pessoas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.